A gente acompanhou e desde o fim do Acontece de sexta-feira. Você deve estar lembrado, se você estava aqui com a gente, estava falando sobre as imagens das queimadas no interior de São Paulo. E parecia uma cena de filme, né? Até pedi para a gente exibir, naquele momento do Acontece, algumas cenas enviadas pelos nossos ouvintes de áreas queimadas em proporção gigantesca, e a gente não imaginava que ia crescer tanto, e aí só piorou no sábado, né? E a gente tem que agradecer demais, porque choveu no sábado, no fim da tarde de sábado, no domingo, choveu e deu uma amenizada nessa situação. Foram milhares de focos e com prejuízos gigantescos, e tem uma investigação que já está em curso, já tem gente presa, porque São Paulo ficou em chamas, viu, Zaidan? O vento ajudou também, como você destacou, ventou muito forte. Eu estava conversando com o Thiago Silva aqui, do AgroMais, que fala sobre isso todos os dias e lida com o campo todos os dias, de como, quando você tem um incêndio de grandes proporções, como o vento pode levar isso a distâncias bastante representativas. Mas que tem indício de crime aí, tem pelo que já foi conseguido de informação, né, Zaidan? E um crime muito grave. É bom lembrar que 2 pessoas morreram. Muito mais importante até do que o prejuízo imenso. Só o estado de São Paulo, em números arredondados aí, o governo fala em R$ 1 bilhão de prejuízos pelo que aconteceu no fim de semana, de sexta-feira até domingo. A chuva desceu até suavemente, mas aplacando a arrogância humana, né? Que não consegue compreender seus limites, e parece sim haver ação criminosa. O que é preciso investigar agora é se foi mais do que uma ação criminosa, mas uma ação criminosa coordenada. Há quem acredite que sim, porque diz que ao mesmo tempo surgiram vários focos e que não foi uma coincidência. Já o Tarcísio de Freitas disse que não parece ter sido uma ação coordenada. Porém, a Polícia Federal investiga para saber se foi uma ação coordenada. Então, mais do que a impressão do governador, que diz que parece não ter sido, mas o importante é uma investigação, até porque pessoas foram presas e com as prisões e os depoimentos você pode chegar à verdade se houve ou não uma coordenação nessas ações criminosas. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, falou hoje aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, transmissão com o Band News TV, sobre as prisões. Ele disse isso daqui, ó. Nós prendemos 3 pessoas em flagrante, uma em Porto Ferreira, uma em Batatais e uma em Rio Preto, fazendo incêndio, portando ali gasolina, pessoas com passagens pela polícia. Então, pegar, por exemplo, a ficha criminal do preso em Batatais, era uma pessoa que já havia sido presa, respondia por sequestro, respondia por tráfico de drogas. E uma das pessoas presas se identificou como integrante da facção criminosa PCC, e disse que ia cometer esse ato criminoso. A gente não consegue de pronto avaliar uma ação coordenada, não consegue perceber até uma conexão entre essas pessoas que foram presas nessas regiões diferentes. Mas é algo que vai ser aprofundado. Só a investigação vai dizer, como o Zaidan destacou aqui. O governador falou sobre também o trabalho que precisa ser feito, já que os focos, pelo menos até agora há pouco, não existiam mais, para que eles não voltem. O trabalho agora é um trabalho de rescaldo, é um trabalho para evitar a reignição e fazer a preparação de aceros, principalmente para proteger instalações críticas, proteger aí residências, condomínios, indústrias químicas, né, usinas de etanol. Então, é um trabalho que continua, né, porque a gente se valeu da frente fria também, que chegou ao estado, que trouxe chuva, trouxe alívio, mas a gente sabe que essa frente fria vai embora também rapidamente ao longo dessa semana e a estiagem continua. Então, a gente precisa preparar as nossas áreas para aumentar a resiliência e evitar espalhamento do fogo caso haja situações de reignição. E sobre o que também destacou o Zaidan, que é um problema que existe, mas que é menor, obviamente, do que o flagelo da morte de pessoas, e isso aconteceu,
tem a questão do prejuízo para as áreas afetadas. Difícil estimar o prejuízo, mas a gente avalia que ele passa da casa de R$ 1 bilhão. Muito triste o que está acontecendo, porque imagina, nós tivemos esse ano o agronegócio sendo sustentado pela indústria da cana-de-açúcar, a gente já vinha sofrendo com estiagem, isso provocou uma quebra na safra de grãos, e a cana, por ser mais resiliente, ela sustentou o agronegócio paulista. Então, em função aí dos preços do açúcar, do etanol, eles foram responsáveis pelo bom resultado da balança comercial de São Paulo, e nós tivemos uma grande extensão de lavouras de cana prejudicada, absolutamente destruída, lavouras que estavam no momento da renovação da cana, que é importante, né, para a gente recompor organicamente aquelas áreas, ou brotos de cana, então pós-colheita, né, aquela cana que vai começar a brotar, vai começar a nascer, isso também foi perdido, então é um prejuízo aí muito grande que seguramente vai passar a casa de R$ 1 bilhão. E conversando também agora há pouco com o Thiago, a preocupação, apesar de ter bastante estoque, né? O álcool é adicionado na gasolina, tem o álcool combustível muito usado, obviamente, e aí você já começa a projetar para frente o que isso pode provocar de problemas na economia também, né, Zaidan? E há muitos indícios do que ocorreu, porque, claro, quando você tem a vegetação muito seca e altamente combustível, nós já vimos inúmeras vezes um raio, ele provoca um início de incêndio. E às vezes você tem 3 focos em determinada região por causa de raios. Então ainda não choveu, o ar está úmido, mas a vegetação ainda está muito seca. Só que depois vem a chuva e tal, é uma causa natural. Você tem o acidente, o sujeito que joga bituca, cigarro, ou então uma faísca qualquer, que na hora a pessoa nem percebe o que vai ocorrer, e ela encontra aquela vegetação muito seca. Mas nesse caso, primeiro, o próprio IBAMA, depois de investigações, disse que não são focos naturais, com causa natural. Então alguém colocou fogo e o governador acabou de dizer que 3 pessoas foram encontradas em lugares distantes uns dos outros, né? Porque você tem Porto Ferreira, você tem Batatais e Rio Preto. E particularmente Rio Preto, uma distância considerável desses lugares. E aí o fato de que não só a ficha criminal, porque isso em si não é a resposta cabal para as perguntas, né? Mas o sujeito diz que pertence a uma organização criminosa e que estava lá para isso. Tanto que levou gasolina, né? Não foi ele estava passando e falou, vou meter fogo nisso aqui, ver o que acontece, ver qual é o resultado da minha obra, né? Não foi isso, ele foi lá para isso. E aí vem o ponto seguinte, ele foi lá cumprindo ordens, os 3 foram cumprindo ordens. Essa é a resposta que eles devem dar. Talvez deem, talvez não. E há o ponto seguinte, se foi uma ação coordenada, por quê? Por quê? Uma represália, isso ou aquilo, o interesse econômico, isso inclusive não pode ser descartado, interesse econômico. Então há várias hipóteses, né? O que parece claríssimo é que a causa não foi natural em nenhum desses focos. Foram provocados intencionalmente, né?